gente vai estar montado de novo o setup aqui. Boa tarde, bem-vindos, está gravando. É mais uma vez uma alegria estar conectados com vocês. Turma 2019 do TeamFem, não é? Remotamente, conectados remotamente, para o nosso penúltimo encontro, talvez a nossa penúltima aula de toda a vida de física, não é? Mas já com saudosismo no coração, começamos saudosos aqui, um nozinho na garganta, né? Mas enfim. Pessoal, antes da gente ir para a aula, eu só preciso falar que eu lancei uma atividade, eu desliguei a câmera, tá bem travado aqui. Eu lancei uma atividade de contabilização de presença para vocês, mais uma, semana passada, e acho que ainda vou ter que lançar mais uma para a gente poder fechar a carga horária, tá? Então, estou pensando em fazer exatamente como da semana passada e lançar uma atividade, uma videoaula para vocês, né? Porque daí fica mais fácil, vocês não têm que produzir nada, vocês só têm que assistir, me devolver. Dá para fazer isso lavando louça, certo? Dá para fazer lavando louça. Você assiste lá a aula e me devolve, tá? Para que a gente possa contabilizar a frequência. Então, por favor, pessoal, toma cuidado em não perder essas oportunidades aí de contabilizar a frequência, gente. Então, até sexta-feira da semana que vem, dia 17, vou fechar tudo. E aí acabou. Já tem, a maioria das atividades não dá mais para entregar, não é? Tem, acho que talvez essas duas que vão ficar aí pendentes para vocês. E tem gente que não entregou mesmo as atividades que eram só assistir a videoaula, né? Que não tinha nada para produzir, efetivamente teve gente que não entregou. E a respeito da recuperação, 6 alunos precisam fazer recuperação. Acabei de ver que um aluno aqui já me entregou a recuperação, então tem 5 alunos me devendo atividade de recuperação, que vai aí definir o futuro da criança na Física 3. Quem sabe vai ter uma ADP com o professor Isaías. Não precisava, né? Me amar tanto a ponto de fazer uma ADP comigo, tá bom? E sobre isso também dizer que eu mandei um e-mail. A Morena me respondeu falando que o Jonathan Albino Toso está no segundo ano, não está no terceiro ano. Então é por isso que vocês estão confundindo. Me reprova aí então. Ô, Gigi, mas nem que eu quisesse, né, cara? Vai voar, cara, vai. Fly, Didi, fly. O mundo é seu, garoto. O que eu estava dizendo? Ah, sim, das atividades de recuperação. Eu mandei um e-mail com todas as orientações lá, os encontros síncronos dos conteúdos, para tudo bonitinho, organizado, né? Padrões e as menos de qualidade. Não, mentira, eu não me acho, não. É só zoeira, só. Só pra fazer graça. Minha autoestima é bem baixa, na verdade. Tão baixo que se chama baixo estima. É... Mas ainda bem que eu tenho vocês, que me fazem me sentir útil. É... E aí tem um encontro síncrono que eu deixei ser reservado para a turma de vocês, quinta-feira, das 11 ao meio-dia. Eu não vou ministrar a aula, a revisão, nada disso. Esse horário está reservado se alguém quiser entrar e tirar alguma dúvida da atividade. Ok? Beleza? Não tem aula de revisão. Claro, lembro que quem quiser tirar dúvida, é o pessoal que tem que fazer a recuperação, a qualquer instante, a qualquer momento que quiser tirar dúvida, eu estou sempre à disposição. Pelo Instagram, por e-mail, já falei que o e-mail não é muito prático, né? Tá? O e-mail não é muito prático. Mas pode mandar. Manda no Insta. Mesmo atividade sendo avaliativa, professor, o senhor tira a dúvida? Tiro. Não vou te dar a resposta, mas vou tentar te ajudar a chegar lá. Tá bom? Vamos para nossa aula, então? Pessoal, vocês escrevem muito no chat para me humilhar, né? Para fazer eu me lembrar, serve para bater papo. Mariana, professor, onde você colocou o nome de quem precisa fazer a recuperação? Eu mandei um e-mail. Se você não recebeu o e-mail, é porque você não precisa, querida. E eu coloquei lá no Classroom, daí quando eu atribuo
a atividade de recuperação, eu atribuo só para as pessoas que precisam fazer, entendeu? Então não deve ter aparecido para você lá no seu Classroom, tá? Mariana não é o nome dos que precisam, tá bom? Beleza? Então, joia, joia. Imagina, obrigado a você por não estar lavando louça. Obrigado. Vamos lá? Então é o seguinte, nós vamos assistir uma aula maravilhosa hoje, vamos participar de uma aula maravilhosa hoje, que é a introdução à acústica. O que é a acústica? A acústica é um ramo da física que estuda especificamente o som e os seus fenômenos, vamos dizer assim, não é? Então, na aula da semana passada, nós vimos lá no finalzinho as cordas tensionadas. Eu falei assim, olha, nós vamos usar isso para a aula da próxima semana, onde nós vamos estudar o som. Ou nós vamos estudar os instrumentos de corda, porque é a base de todos os instrumentos de corda, são essas cordas tensionadas. Vocês lembram disso? Nós vimos lá? Velocidade do som na corda tensionada é a raiz quadrada da tensão dividido pelo Mi, que é a espessura da corda, tá? Então, daqui a pouco eu vou voltar nessa equação. Antes, vamos só então comentar algumas coisas que eu quero, algumas características específicas do som. Então, nós estamos dentro do conteúdo de ondulatória. Aliás, a videoaula que eu mandei dessa semana é a videoaula sobre a física ondulatória, tá certo? Sobre os fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios, pessoal, ele é bem importante, cai bastante em Enem, concurso vestibular, principalmente questões de conceituais, sem envolver cálculo, né? Até porque se vocês forem assistir as videoaulas lá, só tem um fenômeno que a gente fez conta, que é da refração, tá? Só um. O do Doppler também, mas do Doppler a gente fez conta também, mas o Doppler ele é mais raro de aparecer, uma conta do Doppler. Já o da refração é bem importante. Esses fenômenos ondulatórios, eles nos circulam, nos rodeiam o tempo todo, tá bom? Então, por isso que eles têm bastante aplicação em concursos vestibulares e afins. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre, o que o primeiro slide traz aí, é sobre essa história, né, dos filmes de ficção científica, ter aqueles barulhos quando tem as grandes explosões, mas o som não se propaga no ar, né? Aliás, no ar não, perdão. Não se propaga no espaço sideral, tá bom? Por que o som não se propaga no espaço sideral? Porque ele é uma onda mecânica. Sendo uma onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar. Certo? Ele precisa de um meio material para se propagar. Por quê? Porque, por definição, quem não assistiu a aula zero da física ondulatória vai lá assistir. Queridos, olha, eu peço desculpa de vocês, mas vocês sabem que metade da nossa carga horária é assíncrona. Então vai ter conteúdo que eu não vou conseguir trabalhar no síncrono, vai ter que estar lá só, né? Então, por definição, o que é uma onda mecânica? Produto de uma vibração mecânica, né, em alguma coisa. Alguma força que faz alguma coisa vibrar. Então tem que ter essa coisa para vibrar, como o som que vibra o ar, a mola que vibra a própria mola, a pedra que vibra a água quando cai na água. Então precisa do meio material. Sem o meio material, a onda mecânica não se propaga. Então por isso o som não se propaga no espaço. Como é que o som se propaga? Ele se propaga gerando zonas de compressão e rarefração nas partículas do meio. Então, esse é um desenho que ilustra aqui, né, como é que o som vai. É como se ele fosse comprimindo e distendendo as partículas, como uma cobra tentando se mover, sabe? É exatamente o mesmo desenho da onda na mola. Alguém tentando entrar? Um minuto aí, gente. Aí, teclado. Tá? Da onda na mola, o que que acontece, né? É uma onda longitudinal. A vibração dela, o sentido de vibração dela é o mesmo sentido da propagação. É o mesmo sentido da propagação. Então é uma onda longitudinal. Como você pode ver aqui, ó. Como é que é a vibração dela? Tá aqui na horizontal, ela vai comprimindo e distendendo as partículas. Então ela tá bem clarinho, tá ruim de ver, ó. Então ela gera zonas mais densas e menos densas. Ou aquilo que eu chamei, né, de compressão e rarefação. É assim que o som se propaga sempre, em qualquer meio, seja no ar, seja na água. Por isso, o que vai acontecer?
A velocidade de propagação do som, ele vai ser tanto maior quanto maior for a densidade do meio. Mas isso é óbvio. Por quê, professor? Porque se ele vibra, eh, se ele se propaga vibrando as partículas do meio, tem uma brincadeira que eu sempre faço que é, então, quanto mais meio, melhor. Você também é engraçado, professor. Obrigado. Quanto mais meio, melhor, porque quanto mais matéria tem ali, mais fácil para ele se propagar. Quanto menos matéria, mais difícil. Então, ele se propaga mais lentamente. Toda onda mecânica é assim, porque ela se propaga vibrando o meio. Então, quanto mais denso for o meio, mais rápida essa onda vai se propagar. Se você procurar qual é a velocidade do som no ar, provavelmente você vai achar na internet ou nos livros que ela é uma constante 340 metros por segundo. Ela não é exatamente constante, ela varia um pouquinho com a umidade do ar, com a temperatura do ar, mas é aproximadamente constante, tá? 340, alguns livros falam 330 metros por segundo. Quando você ouve falar dos aviões supersônicos, são aqueles que viajam, ó, cuidado, não é ultrassônico, é supersônicos. Eles viajam a uma velocidade maior que a velocidade do ar. Ok. Vocês gostaram da minha voz nesse microfone? É um microfone condensador. É que o meu violão deu problema, não consegui conectar aqui, daí tive que usar esse aqui. Os aviões supersônicos, eles viajam a mais de 340 metros por segundo. O que é um fenômeno muito interessante. Por quê? Porque ele viaja mais rápido do que o som que ele produz. Então é como se ele fosse produzindo som e esse som vai ficando acumulado, porque ele produz mais rapidamente do que o som se propaga. E aí você vai criando uma reação em cadeia ali, né? Ou aquelas ondas de choque. Então tem até uma reportagem, não tem nessa aula, numa outra aula que eu dei, há um tempo atrás tinha, de quando a Esquadrilha da Fumaça foi fazer uma apresentação em Brasília e quebraram os vidros da esplanada dos ministérios lá em Brasília, né? Porque gerou essas ondas de choque aí, por causa do avião se propagar mais rápido do que o próprio som. Mas infelizmente nenhum político se feriu, foi só as vidraças que quebraram. Tô bom, né? Vou fazer stand-up. Aqui tem uma tabela mostrando como que é a velocidade do som nos meios, ó. Aqui no outro slide tinha da água, tinha velocidade no som da água, ó. A velocidade do som na água já é 5 vezes maior que no ar, 1.500 metros por segundo. No ferro, que é mais denso que a água, 4.500 metros por segundo, tá? E aqui nessa tabela tem a velocidade da água em outros materiais aí, tá bom? Quanto mais denso o material, mais rápido o som se propaga, porque ele depende das partículas, né? Para se propagar. Tudo bem? Tudo bem, bem? Algumas características do som. Não, antes de falar das características do som, eu quero falar da característica do ouvido, a nossa audição. Aqui tem uma figura representando o nosso ouvido, o ouvido humano, né? Nós temos aqui o pavilhão auditivo, que é o que nós chamamos de orelha, não é? E aqui dentro nós temos o canal auditivo, onde a gente cutuca lá com o cotonete. Eu adoro, não pode, não é bom não, mas eu adoro cutucar. E aí vem daqui, né, do final do canal auditivo para dentro, os mecanismos que vão fazer a gente ouvir os sons. O primeiro, talvez o mais famoso que você já tenha ouvido falar, é o tímpano. O que é o tímpano? Ele é uma membrana que vai vibrar quando um som chegar ali. É uma membrana como uma pele de uma bateria, de um tambor qualquer. É uma membrana. Tá legal? E essa vibração mecânica vai ser transmitida para 3 ossículos, os menores ossos do corpo humano: estribo, martelo e bigorna, tá? Estribo, martelo e bigorna, tá? Tem um desenho, inclusive muito legal na Netflix, que inclusive é produzido pela Netflix, chamado Storybots. Eles vão explicando coisa para as crianças, são robozinhos que saem explicando, procurando explicação para as coisas. Um dos episódios que eu estava assistindo com meus filhos era esse, como é que você ouve. Então procura lá, Storybots, na Netflix. Ele vai explicar certinho. Tá, então esses ossos, eles vão transmitir a vibração do tímpano através dos canais semicirculares até chegar à cóglea ou caracol, que é esse carinha aqui. Dentro dessa cóglea, inclusive, tem um líquido que é o que nos dá o equilíbrio. Então, por isso que quando você gira a cabeça muito rápido,
você perde um pouco o equilíbrio porque esse líquido sai do nível, certo? E aí tem o cara que vai fazer a comunicação com o cérebro, é o nervo óptico, né? A função do nervo, né? Então ele vai converter então a vibração mecânica, ou a onda mecânica, num sinal elétrico que o cérebro pode interpretar. Esse cara é a chave, né? Assim como na visão, não vai dar tempo da gente ter a aula sobre a visão, né? Vocês teriam uma aula com um especialista em visão. Mas não vai dar tempo, infelizmente. Fica para Vamos marcar numa pizzaria aí um rodízio para nós. Cadê o Pedro? Vamos, né, Pedro? Aí nós aproveita e faça uma aula enquanto a pizza não chega. Lá na visão, você tem a luz entra no olho, parari, parará, parará, e lá tem o nervo óptico, que vai converter a luz num pulso elétrico para o cérebro interpretar. Tá legal? Então, você já ouviu falar de estourar o tímpano, então é estourar essa membrana, se você ouvir um som muito forte, né? Um som com muita potência, pode romper isso e você perder a sua audição também. Bom, uma coisa que a gente vai ver agora é o seguinte: o ser humano ele consegue ouvir ondas sonoras de determinadas frequências apenas. Tem um intervalo de frequência que a gente consegue ouvir, que vai do 20 Hz ao 20 mil Hz, tá? Do 20 ao 20 mil Hz, tá? Outros animais ouvem outros sons, outras frequências, os gatos, os cachorros, inclusive tem um apito do cachorro. O que é o apito do cachorro? Se assopra ele, você não ouve nada, mas perturba o cachorro. É um som que está acima do 20 mil Hz. Lembra que eu falei que os aviões são supersônicos e não ultrassônicos? Ultrassom é o que está acima dos 20 mil Hz. São frequências acima da ouvida pelo ser humano. Que aí você pode discutir isso com o Gonçalo. É som ou não é? Não é só porque o ser humano não ouve que não é som. Para a física é som. Na filosofia não é. Uma árvore caiu no meio da floresta, fez um estrondo, mas não tinha ninguém para ouvir. Ela fez som ou não? Para a filosofia não. Tem que alguém ouvir para ser som. Então é uma coisa muito centrada no umbigo do ser humano, né? O ser humano, a excelência da criação. Isso é desde o renascentismo, né? O ser humano é o centro de tudo, né? Enfim, para física é som, é uma onda sonora longitudinal, mecânica, tridimensional. Se tem mais de 20 mil Hz, não deixa de ser som, né? O homem não ouve, mas o cachorro ouve. Por isso que perturba o cachorro, né? Claro que se a gente estivesse no presencial, infelizmente, não estamos, né? A gente estaria aqui fazendo um teste de vocês conseguem ouvir os 20 mil ou os 30 mil. Aqui nem dá para fazer, eu posso até tentar pôr meu celular aqui, tem um aplicativo, você pode baixar também, fazer seu teste aí, ó. Um aplicativo gerador de frequência. Tá. Gerador de frequência. Você pode pôr a frequência que vocês quiserem. Se eu pôr 20 mil Hz aqui, eu não sei se vocês estão de fone, se eu estou mutado, aí tem gente lavando louça, o barulho da louça pode acabar interferindo, né? Mas se eu pôr 20 mil Hz, vocês não vão, certamente não vão ouvir. 19 vocês não devem mais ouvir. Ó, 19 mil Hz e 300. Estão ouvindo alguma coisa? Não, eu não tô. Eu tô aqui do lado. Ok, eu escutei, hein, professor? Eu escutei também um chiadinho bem baixo. Aqui, ó, 4.600. Nossa, esse tá muito alto. Ai, meu ouvido! Parei. Com 4.600 Hz já é um som bem perturbador. Se vocês ouvissem o de 20 mil, seria bem perturbador. Vamos pôr... Eu escutei bem baixinho, na verdade. O 16.700 deve dar para ouvir. Ó. Ele é quase um som que não é som, né? Só fica, parece um negócio perturbando a nossa mente, né? Enfim. Agora, e os sons mais baixos? 20 Hz? Não, ninguém consegue ouvir, ó. 20 Hz. A gente vai começar a ouvir a partir do 30, vamos ver, 38 Hz. Alguém tá ouvindo? Não, né? 88 Hz vocês todos vão ouvir. Ó, todos que estiverem com o som ligado, né? Parece uma interferência, né? Essa nota aqui, ó.
tá? 88 Hz. Vocês perceberam uma coisa, né? Quanto maior a frequência, o som fica como? Mais? Estão aí? Agudo. Agudo, Agudo, obrigado, maravilhosos. E quanto menor a frequência, o som fica mais? grave, Isso, mais grave, é verdade. Então, isso aí. Daqui a pouco a gente vai ver isso, a altura do som. Muito bem, tá bom? Então, o ultrassom são sons, entre aspas, para a filosofia não é som, com frequências maior. O que isso tem a ver com o exame? Tudo a ver. São ondas sonoras de frequência maior que 20 mil hertz, que eles vão mandando lá para dentro do útero da mulher, né? Até porque o homem não tem útero, o útero da pessoa, para formar a imagem. Como é que forma a imagem, professor? O som forma a imagem. Que viagem é essa, maluco? É o mesmo sistema do radar, do sonar ou dos morcegos, não é? Ele vai emitindo uma onda, ele vai batendo no fundo, o navio, né? Vai emitindo uma onda, vai batendo no fundo do mar, vai voltando. Ele sabe o tempo que ela demora para ir voltar, sabe a profundidade do rio ou do mar. De repente bateu em um navio afundado lá. Opa, essa voltou antes, porque ela não bateu no fundo, entendeu? Voltou antes, então ele já faz o cálculo. E assim vai fazendo milhares de cálculos por segundo, vai emitindo milhares de ondas por segundo e vai reconstruindo a imagem. Da mesma forma, os morcegos se localizam, não é? E dizem que eles são cegos. Não sei se são cegos, mas enxergam muito mal, né? Sem referência aos professores de física presentes. Enxergam muito mal. Eles se localizam por radar, então eles vão emitindo ultrassom, ela vai batendo e voltando, ele calcula pelo tempo de ir e voltar, ele sabe a velocidade do som, calcula a distância que está o objeto. Então, um morcego que é mal de física se quebra, né? Porque ele não consegue fazer a conta. Não teve tanta graça assim, não é? Eu não achei que muita graça também, mas valeu a tentativa. Mas os morcegos são bons de física, que eles fazem essa conta aí e não erram, né? Tá certo? Então tá aqui, ó, o espectro do som abaixo dos 20 Hz é o homem que domina o mundo, né? Então é infrasom. Não é infração, é infrassom. E acima dos 20 mil Hz é o ultrassom. O exame de ultrassom chama-se ultrassom porque ele usa o ultrassom para formar a imagem lá do bebezinho. Bonitinho. É bonitinho nada, é feio pra caramba, um negócio deformado. Mas enfim, a mãe sempre vai achar lindo, né? Minha mãe me acha bonito. Acreditam nisso? Maravilhoso. Até que de câmera fechada eu não fico tão mal, não é? Ah, é verdade. Obrigado. Palmas para mim. Vamos ver 3 características do som. A primeira delas é intensidade. A altura do som, já demos como é que chama? Spoiler. A altura do som tem a ver com a frequência, se o som é grave ou agudo. Então, professor, a altura do som não tem a ver com volume? Não. O que tem a ver com o volume do som, então? Intensidade, amor. Um som com volume alto, com grande volume, é um som forte e não um som alto. Professor, mas a vida inteira eu falei que o som estava alto, que era por causa do volume. Você falou errado a vida inteira. Sou eu que vou te obrigar a falar certo? Não. Até porque ninguém vai falar certo. Até porque eu falo errado no dia a dia. Bom? Mas volume não é a altura do som, a altura é outra coisa. O que é volume? Volume é intensidade. Intensidade corresponde à energia emitida pelo som, que também é compreendida pelo volume. Um som fraco, também não vou, é um som de baixo volume. Agora eu só aumentar o volume, entende? Sem mudar o som, eu vou só aumentando o volume. Então não mudei a característica do som, percebeu? Só o volume que mudou. O que eu estou mudando? Não estou mudando o formato da onda, não estou mudando, o som não ficou mais fino ou mais grosso, né? Só mudou o volume. Mudei apenas a intensidade, tá? Som forte, som fraco. Som forte, fraco. Isso é intensidade, isso é volume do som. A grandeza da onda que determina o volume do som é a sua amplitude, tá? Lembra que eu falei semana passada? A amplitude não serve para muita coisa, mas ela serve para determinar a intensidade da onda. Seja no som, por exemplo, no caso do som, o volume, ou de uma luz, a gente não vai, infelizmente, chegar na aula de luz, determina a intensidade, o brilho da luz. Não determina a cor da luz. Percebe? Tá? Mas determina o brilho da luz.
Bom, professor, se volume não é altura, o que que é altura? Bom, você já deve ter cantado aí, né, a Mariana, uma grande cantora, ou mesmo você tentado cantar uma música num churrasco, na igreja, num bar, e você deve falou assim, ah, essa música tá muito alta, não consegui cantar. Ou mesmo ouviu alguém falar, né? A música está muito alta, não consigo cantar. Será que ele estava falando do volume? Não. Neste exemplo, neste caso, é uma aplicação correta do conceito de alto e baixo do som. A altura do som é o que define se um som é grave ou agudo. Som alto é som agudo. Né? Por exemplo, você vai cantar as músicas do Fred Mercury, né? Love of my life, you broke me, you broke in my heart, and now you leave me, love of my life. É alto, você não consegue. Por que alto? São notas agudas demais. A gente não alcança, né? Não alcança. A frequência define a altura do som, a frequência define a nota musical. Uma nota musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é definido pela sua frequência, tá? Então, quando ele está cantando, é uma sequência de notas que ele está emitindo, ele chegou numa parte que a nota foi muito, muito alta. Over my life, can't you see? Tá? Naquela nota está muito alta, está muito aguda, eu não alcanço. Agudo, sinônimo de fino, né? Um som fino, né? E o oposto disso é o som baixo. O que é um som baixo? É um som grave. Como, por exemplo, eu vou até abrir minha câmera agora para mostrar para vocês, como, por exemplo, de um contrabaixo. Vocês já conhecem esse instrumento musical, que é famoso por emitir que tipo de sons? Sons graves, não é? Aqui, o meu amigo. Ai. Deixa eu ver, cadê o... Ó, vai tocar aí para vocês, tá? Ih, não foi? Agora foi. Tá? É um som muito grave, né? Um contrabaixo. Isa, Oi. onde que eu compro um desse? Eu quero um desse. Desse aqui eu não sei, mas eu não recomendo comprar esse aqui não. Esse aqui não é muito bom, não. Bem. Esse é um baixo Condor, ele tem um som muito metalizado, não recomendo, tá? E se a gente voltar lá na equação das cordas tensionadas, por que o contrabaixo vai emitir um som grave? A gente vai entender daqui a pouco, mas ó, presta atenção numa coisa, ele tem cordas muito grossas, então o Mi dessas cordas é alto, tá? E o comprimento das cordas, ó, que a gente vai entender daqui a pouquinho. Olha o tamanho do braço do contrabaixo, tá? Baixo é um som grave, né? Se você já cantou em coral, conhece alguém que canta em coral, né? No coral nós temos as 4 vozes, o soprano, o tenor, o contralto e o baixo. O baixo é aquele cara que fala assim, eu era assim, eu era assim. O cara treme o negócio quando o cara canta. Isso é um som baixo, som grave, tá? Por isso que tem lá os saxofones, tem o sax alto, que é um som mais agudo, tem o sax tenor, que é um som agudo também, né? O tenor canta alto, é um... Tá? E tem o sax baixo que vai emitir um som mais grave. Se alguém escrever alguma coisa no chat, eu vou matar vocês, garotada. Por que ele é um baixo? Por que ele é baixo? Não entendi o Jonatas. Obrigado. Alguém escreveu lindo aqui. Tá bom. Rola umas piadas disso aí, né, cara? Diz que o Renato Russo ligou para um cara, falou, você toca baixo? Não, só alto. Daí ele desligou o telefone e o cara perdeu a oportunidade de ficar famoso. E depois o cara que aceitou também morreu morando na rua, né? Coitado do Renato Rocha. Mas é isso aí, tá? Então isso é som alto e som baixo. Quem define isso? A frequência. A frequência ou o comprimento de onda, né, amor? Porque, veja, a velocidade do som no ar é uma constante.
não é? Então, quando eu aumentar a frequência, o comprimento de onda diminui. Vamos pegar o exemplo dessas ondas, está bem clarinho aqui, ó. Olha o som mais grave aqui, olha o comprimento de onda dele, tá aqui. Esse som tem um comprimento de onda menor, tá? O lambda dele é menor, o som mais agudo. Por quê? Porque ele faz mais oscilações num mesmo período, tá? Ele faz mais oscilações num mesmo período. Então, é um som mais agudo. E a terceira característica do som é o timbre. Bom, a intensidade é volume, quem define ela, amplitude. Altura não tem nada a ver com volume, tá? Se sua mãe falar assim, fala baixo comigo, menina, você pode fazer assim, tá bom, mãe, eu falo. Falou baixo, falou grave, falou grosso, não é? Uhum. Pode rolar um chinelo? Pode, mas pelo menos você está cientificamente correto, né? Pelo bem da ciência aí. Só não fala que fui eu que falei, tá? Isso aí para sua mãe. Bom, então a altura quem define é frequência ou comprimento de onda, não se inverso da outra, né? Um som grave ele tem baixa frequência, alto comprimento de onda. Eu já vou abrir o software de gravação que eu uso aqui e mostrar para os senhores. E o que é o timbre? Cara, o timbre é um pouquinho difícil de explicar assim conceitualmente. O timbre é como se fosse a cor do som, o sabor, o tempero, a textura do som, sabe? Por exemplo, eu e Mariana vamos cantar uma música. Que música nós vamos cantar, Mariana, Maria Alves? Vamos cantar uma Ai, música. professor, não me faz fazer isso, não. Tá Não. É um supositório, Mariana. Nós vamos cantar uma música. Se nós estivermos cantando em uníssono, não fazer divisão de vozes, tipo Maiara e Para-Brisa, Marília Mendonça e Rodolfo, em respeito a Marília Mendonça que morreu, né, coitada. Tão jovem é sempre chocante. Mas eu não conheço muito bem. Mas sempre tem uma que faz primeira e segunda voz, ou no tenor. Aí eles estão cantando notas diferentes. Mas se a gente for cantar a melodia da música, que é a sequência das notas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, aquela música do, ré, mi, fá, do, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá. A gente está fazendo as notas, está cantando as notas e fazendo as notas. Se eu for cantar junto com a Mariana, a gente vai fazer as mesmas notas. O que quer dizer que nós vamos emitir som que tem as mesmas frequências. Aliás, eu falei para vocês, né? A frequência é o que define a nota musical. Então, por exemplo, o Lá central de um piano a gente usa como referência para afinar um violão. Então, por exemplo, antigamente, hoje a gente tem afinador no celular. Então, por exemplo, eu tenho um afinador aqui. Vocês vão ver que se eu não falar nada, vai aparecer Lá, um A, vai aparecer um A4 e no cantinho 440 Hz. Conseguiram perceber ali? Ver ali? 440 Hz. É o Lá central do teclado. Ah, professor, então todo o Lá tem essa frequência de 440 Hz? Não, deixa eu mostrar o meu teclado aqui para os senhores. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um teclado. Um teclado, ele tem o quê? Ele tem as oitavas. O que são as oitavas? A escala que corresponde às notas musicais, sem repetição, né? Então, a primeira aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São 7 notas, a gente chama de oitava, né? Porque se você pega o outro dó, dá 8. Na verdade, são 12 notas, porque tem os 5 sustenidos, ou bemol, que são as teclas pretas. A partir daqui, a gente começa a se repetir. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não é? Tá? Então, isso aqui é uma oitava. Então, qual Lá, professor, que tem o 440 Hz que a gente usa como referência? É o central, é o da quarta oitava. Por isso que apareceu aqui, quando eu abri o aplicativo, o A, que é o símbolo do Lá, e um 4 no pezinho dele. É o Lá 4. Tá? Professor, então, quem que é o Lá 3? Oi, pode falar. Eu tenho 2 perguntas, rapidinho. Pode fazer. A primeira é por isso que quando a gente acelera o vídeo, a voz fica mais aguda, porque a gente está tendo mais frequência? Uma frequência maior? Não é que você está dando mais frequência, né? É que você imagina que eu vou tentar desenhar uma onda aqui, ó. Tá vendo minha mão? Forma uma onda. Sim, sim. Quando você acelera o vídeo, o que você fez com a onda? Você deu uma comprimida nela, né? Uhum. Então você diminuiu o comprimento de onda e aumentou a frequência. Entendi. Agora quando você deixa o vídeo mais lento, você estica a onda. Mais grave.
entendeu? Aham. Sim, Então, sim. isso é uma coisa muito interessante também. Eu aprendi isso, eu aprendi o inverso, amigo Gigi. Tava produzindo uma música, daí eu queria mudar o tom, queria aumentar a frequência um pouquinho dela. E quando eu aumentei a frequência, ele perdeu a sincronia com a bateria. Aumentei a frequência do violão, por exemplo. Ah, Porque entendi. ele ficou um pouquinho mais rápido, Que engraçado. né? Porque para Aham. aumentar a frequência, ele deu uma achatadinha ali. É engraçado, né? Que Você coisa. tinha outra pergunta? Sim, sim. A outra pergunta é sobre quando a gente faz um acorde, né, no violão, no baixo, enfim, no instrumento de corda, normalmente Uhum. combinam mais que uma corda, né? Um Três, acorde. um acorde em geral, Gigi, o acorde completo, né? A gente pode fazer com um acorde incompleto. Hoje em dia o que eu mais faço é acorde incompleto. Mas ele é composto de três notas, que é a chamada tríade, que é o tom, Entendi. a terça e a quinta, né? Então, acorde de dó vai o dó, aí três notas para frente, que é o mi, e cinco notas para frente, que é o sol. E aí o que vai acontecer? A composição desses, a interferência dessas ondas, ele vai emitir uma frequência que corresponde a uma nota dó. Ah, entendi. Então soma ali todas as frequências para compor um dó. Isso. Então, Que coisa, cara. aqui, ó, voltando para o slide, ó, quando a gente toca um acorde, ou mesmo quando a gente canta, a gente não emite um som puro, ó. Esse primeiro desenho é o diapasão. A gente tem lá no laboratório, né? Mais uma vez, vamos chorar para não estarmos no remoto. Enfim, ele é o único que emite a nota sim, né? Ó, bonitinha. A flauta já não. A voz pior, porque você nunca está emitindo uma única nota. Você está emitindo uma somatória de sons. Tá? Depois eu vou mostrar minha voz para vocês, vocês vão ver que bagaço que fica. Mas não é porque eu canto mal, é porque é assim mesmo, né? Quer dizer, eu canto mal, mas, bom, vocês me entenderam, não é? Ou mostrar a guitarra para vocês, vocês vão ver como é feio o desenho da onda. Não é bonito igual o do diapasão. Nada é. Tá? Beleza, Gigi? Beleza, E professor. aí, o que Respondeu. eu Muito estava obrigado. dizendo então para vocês? Não, imagina, o que eu agradeço. Eu estava dizendo que o Lá central, ele mede 440 Hz, o Lá 4. Então, todo o Lá mede 440 Hz? Não, amor. Tá? O Lá da terceira casa vai medir metade, 220 Hz. Certo? O Lá da casa 2 vai medir metade do outro, vai medir 110 Hz. Entendeu? E o outro vai medir 55 Hz. E o lá da quinta casa, ele vai medir 880 Hz. Então, são sempre múltiplos. Eu sei que a câmera está travando, mas só para se eu conseguir mostrar o teclado para vocês, foi suficiente. Então, eles são sempre múltiplos. Tá? Então, eu estava dizendo isso para dizer que, assim, se eu for então cantar, eu e Mariano estamos cantando do Ré Mi Fá, né? A gente tem cantando na mesma oitava. Então, quando a gente for fazer o Dó, a gente vai fazer quando a gente for fazer o Lá, se a gente estiver cantando na oitava 4, a gente faria o 440 Hz juntos. Então, é um som com o mesmo comprimento de onda, com a mesma frequência. E a gente poderia diferenciar plenamente qual é a minha voz e qual é a voz da Mari. Com toda certeza, facilmente. Até porque a dela é uma bela voz, não é? A minha nem tanto. Tá? Mas não é por isso que você difere, é porque a minha voz ela tem uma coisa especial. Você reconhece quando alguém fala. Quando sua mãe fala, você reconhece, porque só ela emite o som e não tem a ver com a frequência, não tem a ver com a amplitude, só ela emite o som com aquela cor, com aquele gosto, entendeu? Por isso que eu falei que o timbre é o tempero, é o gosto da voz, tá? Espera só um pouquinho, gente. Um minutinho. É o tempero, entendeu? Então, se você procurar no livro de física, você vai achar talvez a explicação dizendo assim que o timbre é a característica que permite diferenciar dois sons iguais vindo de fontes diferentes. Entendeu?
Tá? Então eu imito um Lá central no piano, tem 440 Hz. Um Lá central no violão, 440 Hz. De olho fechado, eu sei qual é o do violão, e qual é o do piano. E só para fechar aqui, que eu acho que eu me embolei um pouco nesse timbre, fui falar de outras coisas, só para deixar bem esquematizado. Então, intensidade é o volume, quem define é a amplitude. Altura define o som grave e som agudo, né? Som baixo e som alto. Quem define a frequência ou o comprimento de onda, né? Porque a velocidade vai ser constante. E o timbre é essa característica que eu acabei de explicar. E quem define o timbre é a forma da onda. Ok? Forma. Beleza? Alguém ia fazer alguma pergunta? Pode fazer. Professor, quando a gente começa um arquivo de edição de vídeo, aparece algumas opções que a gente tem. E uma delas é 44.000 Hz. Será que deve ser o máximo que o programa reconhece? Tipo, a configuração ali reconhece? O Gigi, tá aparecendo na tela para vocês aí o Sim, software Audacity? Sim. Legal. Que bom que você perguntou isso exatamente agora. Essa taxa aí, meu amor, ele não tem a ver, na verdade, com a nota sonora, tá? É a qualidade do som que você vai conseguir a quantidade gravar. de amostras, tipo o frame rate. Isso. Entendi. É o sample rate, exatamente, tá? E o sample rate, aí tem lá, você vai definir se é um som de CD, né? De um som de DVD, um som ruim, um som de baixa qualidade. Então, essa é a taxa de amostra. Ele não tem a ver com, na verdade, o som, tá? Porque pode ser um arquivo de vídeo, pode ser um arquivo que não tenha som nenhum. Ele só é a qualidade de leitura de transmissão de dados lá, tá? Beleza? Beleza, professor. Muito obrigado. Bom, tá aí para vocês. Eu tenho gravado aqui nessas 3 faixas que a gente chama, né? 3 tracks, 3 instrumentos musicais, tá? De uma música que eu comecei a produzir ontem, uma música sobre o Natal. Deixa eu ver que horas são. Temos meia hora, tá? E talvez você olhe para isso aqui, né? O Waveform, você já tenha visto isso no seu software de edição, alguma coisa assim, parari, parará. E você fala assim, professor, mas isso aí não é uma nota, não é uma onda. É uma onda sim, eu vou mostrar para vocês quando eu começar a dar zoom. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês olhem, ó, eu tenho o primeiro, o de cima, primeiro, o segundo e o terceiro. Qual desses instrumentos vai ter o maior volume? Dá para saber? Dá para sacar? Dá. Sim, é o primeiro. Primeiro. Por quê? Porque a amplitude da onda dele está maior, né? Esses dois aqui de baixo, ó, ele tem um volume menor. Mas aí a gente não vai dar tempo da gente chegar hoje, né? Talvez terça que vem a gente veja isso. O mapa de audição. Beleza, professor, a gente ouve sons que vai de 20 a 20 mil hertz. Beleza. Mas qualquer som de 20 hertz eu ouço? Não. Vai depender também do volume do som. Tá? Então, um som mais grave ele é mais difícil de ouvir. Então, eu preciso captar esse som grave com maior intensidade. Tá? Enquanto que o som mais fino, mais agudo, ele é mais fácil de ouvir. Por isso os alarmes, as sirenes, são todos sons agudos. Ok? É um som de alerta, todo mundo ouve e fica alerta. Ele é mais fácil de ouvir. Então tem isso também, tá bom? Então, eu queria, agora vou dar zoom e vocês vão ver que vai formar as ondas aí, ó. Daqui a pouquinho, tá quase, olha aí, tá? Aí estão as ondas. Agora, eu tenho um instrumento aqui em cima, ó, e outros instrumentos aqui embaixo. Você vai perceber que o comprimento de onda, na verdade, isso aqui não é o comprimento de onda, né? Porque é o eixo principal, ele está em segundos, não está medido em metros, tá? Lembra que eu falei na aula da semana passada, a gente fez um exercício, falou, quando você tem um sinal digital, o eixo principal vai estar em segundos, geralmente, não é?
Tá, vai estar em segundo geralmente. Então eu tenho aqui um comprimento de onda dessa nota aqui, ó, que vai de 595, aliás, 595 até 605. Tem 10 milésimos de segundo de duração. Tá ali o período. Olha no som de baixo, na gravação de baixo, quantas oscilações a onda fez no mesmo período. Então, o instrumento de baixo é um instrumento muito mais agudo que o primeiro, não é? Então, quem deve ser esse primeiro aqui? Quem que vocês acham que é esse primeiro? Contrabaixo. É o contrabaixo, com certeza. Ó, eu vou tocar ali para vocês. Vou solar ele aqui, ó. Selecionar só ele. Vocês vão ver que é o... Opa, peraí. Perdão. Agora vai para vocês. Tá? E o de baixo... Acho que a gente não conseguiu ouvir, professor, mas acho que deu para entender bem. Vocês não estão ouvindo? Nem agora estão ouvindo? Então, na verdade, travou a apresentação. Ah, agora tá. Agora sim. Não. E o de baixo, eu agora vou soltar o som de baixo. É uma guitarra, né? Percebam o tamanho da diferença dos comprimentos de onda e da intensidade também, né? E ó, quando a guitarra ataca, você vê que a amplitude da onda cresce um pouquinho, né? Mais volume. Tá certo? E parou de trocar de novo, professor. Então é porque o meu computador tá travando. Mas vocês conseguiram chegar a ouvir um pouco da guitarra, pelo menos? Eu não sei as outras pessoas, mas eu não. Não ouviu. É uma pena. Eu não. Disse que não ouviu também, não. Eu não sei o que eu poderia fazer para melhorar. Já tô com a câmera desligada. Vou tentar mais uma vez, tá? Coloca o seu áudio tá funcionando muito bem, professor. Se puder colocar o alto-falante para a gente ouvir pelo microfone. Vou tentar, peraí. Deixa eu só desligar o metrônomo. Bom, Gigi, vamos lá. Vamos por assim, então. Ó. Essa bateria, deixa eu desligar aqui, ó. É que daí é o seguinte, tem um outro problema, né? Vocês não vão ouvir bem o baixo. Por quê? Porque o alto-falante do meu computador, ele é pequenininho, né? Então é um outro problema que a física vai explicar. Então, para eu ter um som grave que destaque, eu preciso ter tamanho maior. Eu preciso ter um alto-falante grande, né? O subwoofer, né? Subwoofer é o que vai tocar o som subgraves. Então, gente, ele é uma onda que ele é maior, o comprimento de onda é maior, tá? Eu posso fazer a conta aqui para vocês, ó. A gente selecionou aquele pedacinho daquela nota. Tava dando 10 milésimos, né? Opa, 10 milésimos é 001, tá certo? 001. Isso é o período. Se eu fizer, então, 1 dividido por 0,01, que é a frequência... Opa, 1 dividido por 0,01 dá uma frequência de 100 Hz. Se a velocidade é 340 metros por segundo, 340 metros dividido por 100 Hz... Olha o comprimento de onda desse cara. 3,4 metros aquela nota. Então ele não consegue soar legal dentro de um alto-falante de um computador que é pequenininho. Por isso que quando você vai ouvir o som no alto-falante, aliás, vai ouvir uma música no som do computador, fica aquele som xoxinho, né, parece radinho de pilha, né? Os graves não se destacam, porque ele precisa de tamanho. A mesma coisa do violão, quem gosta de violão, quem entende de violão, né? Eu quero um violão que tenha um sonzão, não, eu preciso ter um violão grande. Os violões mais fininhos, mais pequenininhos, vão emitir sons mais médio agudos. Por isso que o ukulele é tão agudo o som? É agudo, o cavaquinho é agudo, porque ele é pequenininho,
mas também por quê? Voltando lá na equação das ondas tensionadas. São cordas bem tensionadas, a do cavaquinho, do ukulele não, né? Mas o cavaquinho, quem já tocou, são cordas bem tensionadas, não bem intencionadas, são bem firmes, né? As cordas, e são cordas fininhas, tá? Então é um som bem agudinho, tá legal? Então, pessoal, se a gente tivesse aí possibilidade no presencial, a gente podia até gravar umas vozes aqui para a gente ver a diferença, né? Esse aqui de cima do contrabaixo é a minha voz, ó. Eu falei que ia mostrar para vocês. Olha como é que ela fica. Olha a onda dela aí, ó. Tá? Vocês vão perceber que nessa região nem tanto, né? Nessa região nem tanto. Mas é que aqui eu tô fazendo o solinho para eu poder gravar depois. É só o começo da produção ainda, né? Mas em outras regiões, quando eu tô cantando, vocês vão ver que o comprimento de onda dela é próximo do da guitarra, tá? É próximo do da guitarra. Vamos ver se eu acho uma região aqui. Ó. Para nos salvar, o que ele é pra mim. Ó, tá vendo? São mais ou menos parecidos. O do ó, deixa eu selecionar aqui para vocês. Cadê meu mouse? Vai, mouse. Aqui. Ó, esse aqui é minha voz, esse aqui é o baixo, ó, comprimento de onda bem maior. E a guitarra mais ou menos parecido com o baixo. Então, quando a gente vai produzir uma música lá no software, inclusive, o que a gente faz? Para a música soar legal, ficar bonito, né, o som, o que a gente faz? A gente vai separar essas coisas, né? Quem vai ter maior volume nas regiões mais graves é o contrabaixo. Inclusive, o contrabaixo a gente vai lá e passa um filtro nele, todo o som que você gravou acima de 600 Hz você joga fora. Tá? O da voz é o oposto. Tudo que você gravou antes de 100 Hz, você corta e joga fora. Ah, professor, mas daí você não está perdendo informação, qualidade? Não. Porque aqueles ali, aquela região é chamada de subgrave, né? São regiões bem menores. A minha voz, o brilho dela, o timbre, a tessitura dela, está lá entre 500, de 500 a 1000 e pouco hertz. Que é mais ou menos onde atua essa guitarra, o violão, o teclado. Então, mixar uma música também é um pouco disso, você ir cortando, né? Violão, eu vou cortar bastante do violão, deixar um violão bem mais fininho, ou um violão com mais presença, então é mais grave, né? Então tem tudo isso. Não sei se isso é uma coisa interessante para vocês, mas é assim que a gente faz, né? Porque senão essas coisas vão se embolando, né? Eu gravo lá, né? E aí eu vou ter o analisador de espectro das frequências que a minha voz emitiu. A maioria das frequências está lá no meio, mas tem frequências no muito grave e tem frequências lá no muito agudo que a gente pode cortar e a gente vai, o que vai acontecer? Que a gente vai limpando o som final, certo? A gente vai limpando o som final. Bom, falando também para vocês do timbre, então tá aqui, tem uma outra explicação, né? Bom, sobre a produção do som, então existem vários instrumentos musicais capazes de produzir os sons, né? E a gente quer falar especificamente dos sons dos instrumentos musicais de corda, não é? Então, olha só, pessoal, semana passada a gente viu a equação das cordas tensionadas. Vamos lá, slide. Qual é a equação das cordas tensionadas? A velocidade de propagação do som era tesão sobre mi, ou tração sobre mi, né? E a gente viu a equação fundamental da ondulatória que dizia também que a velocidade do som era lambda vezes f. Tá certo? Então, se lambda vezes f é velocidade e raiz quadrada de tração sobre mi também é velocidade, eu posso juntar essas duas equações aqui em uma só e escrever que lambda vezes f é igual a raiz quadrada de tração por velocidade. Tá?
E aí eu vou chegar onde eu quero, que é a base de todos os instrumentos de corda, né? Eu vou isolar a frequência, porque frequência é o cara mais importante, é ele que define o som. Então eu vou passar o lambda para o outro lado, vou escrever assim, ó, 1 sobre lambda dividindo. Meu Deus, que coisa horrível. Tá? 1 sobre o lambda. Um sobre lambda, raiz quadrada de tração sobre mi. Tá? Inclusive, por que a gente fala de frequência e não fala de comprimento de onda? Né? A frequência define a nota e não o comprimento de onda. No mesmo caso da luz, quem define a cor de uma luz é a frequência. Tá? E não o comprimento de onda. Por quê? Porque se vocês forem lá para a aula de fenômenos ondulatórios, vocês vão ver que uma vez uma onda gerada, a sua frequência jamais muda. Eu posso passar por refração, reflexão, difração, interferência, ressonância, reverberação, eco, efeito Doppler. Até o efeito Doppler, que é uma mudança aparente na frequência, não é uma mudança na frequência, é uma mudança aparente na frequência. Então, por isso que a gente fala da frequência. A frequência nunca muda. Tá? Bom, então, o que é o lambda? Então, vamos pensar no meu violão. Eu falei para vocês que o meu violão... Eu vou ligar a câmera de novo. Eu falei para vocês na semana passada. Pode falar, Giovanni. Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui agora, Pois não. que ali no Audacity se mostrou várias faixas, né? Isso. A guitarra e o contrabaixo. Uhum. Como que a gente faz para somar as duas? Para sair o som das duas juntas? Ah, sim. Aí o software processa, né? Então, Mas daí... É como renderizar um vídeo, saca? Tá? Você tem todos ali, e aí você vai, quando você quiser gerar um arquivo de MP3, por exemplo, você manda ele renderizado, aí renderiza tudo junto. sim, mas daí eu imagino assim, por exemplo, como que você vai colocar um pico grave junto com um pico agudo? Tipo, ao mesmo tempo, como que a caixa de som vai fazer isso? Vai ser tipo assim, um sample do grave, depois um sample do agudo, intercalando assim? Para a versão de ser as duas ao mesmo tempo, ou vai ser uma somatória? Que, por exemplo, no render dos vídeos tem, por exemplo, você vai colocar duas imagens uma em cima da outra, tem lá os modos, né? Multiplicar, suavizar, e aí ele faz um cálculo com os picos para gerar a imagem. O som, sei. Eu não sei te dizer, com precisão como é que o software faz isso, mas eu posso te dizer o seguinte, que, por exemplo, eu posso depois abrir uma música aqui, ó, por exemplo, essa mesma música mesmo, que eu renderizei para mandar para o meu amigo que grava o teclado lá. Então, olha só, ela aparece dessa forma aqui, ó. Peraí, não é para tocar. Ela aparece tudo... Senhor Jesus. Ela aparece dessa forma. Ai, meu pai amado. Então, ó, é a composição de vários sons, não é? Ah, entendi. É a composição de vários sons. Então, em alguns momentos vai estar junto a mesma nota da guitarra e a mesma nota do contrabaixo e da voz e do violão. Então, ela fica assim, né? Tá, mas ela tá... Não sei se é uma soma, de fato, como te disse, né? Não sei. Porque tem uma soma e aumentar muito o volume, né? Isso, Não, claro. deve Claro. ser, sei lá, uma média, assim, alguma coisa assim. Uhum. Não é uma soma. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Não, imagina, tranquilo. Então eu falei que eu ia pegar meu violão, né? Porque que eu queria mostrar para vocês uma coisa, então. Eu disse que os instrumentos de corda, tipo o violão, o cavaquinho, eles são cordas tensionadas. Violão, guitarra, contrabaixo, são todos cordas tensionadas. E eu não sei se vocês sabem, mas o violão ele tem dois cavaletes, né? Ele tem um cavalete aqui, ó, né? No início
E ele tem um outro cavalete aqui embaixo. Ó. Tá? Então, eu tenho um tamanho definido das cordas, que é o mesmo para cada corda. Esse tamanho vai influenciar... Deixa eu tirar meu microfone aqui de ladinho um pouquinho. Esse tamanho vai influenciar diretamente na nota musical. A gente vai ver isso agora. Professor, mas se todas têm o mesmo tamanho, por que elas não vão dar a mesma nota? Porque elas estão sob tensão diferente e elas têm densidade diferente. Elas têm Mi diferente. Tá? Então, quando eu tensiono essa corda e eu toco essa corda, eu posso fazer ela vibrar em várias frequências. Essa corda mais grossa aqui é a Mi, tá legal? Mi. Só que eu posso fazer ela vibrar em vários Mi. Né? É uma Mi. A menor frequência que eu consigo fazer ela vibrar é a chamada frequência fundamental. Tá? Então aí tem uma limitação natural, que é qual é a menor frequência que eu consigo gerar? É quando o comprimento de onda, quando eu gerar aqui, ó, meio comprimento de onda de uma extremidade à outra do meu violão. Então, essa seria a menor frequência. Então, por exemplo, ó, vamos lá pro slide, que eu vou tentar desenhar isso para vocês. Vai ficar bem ruim o desenho, mas eu vou tentar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a corda do violão, presa em duas extremidades, qualquer corda presa entre duas extremidades. A menor frequência que tu consegue gerar, ou maior comprimento de onda, porque é a mesma coisa, é isso aqui, ó. É você criar um ventre. Tá? Um ventre aqui. Essa menor frequência, nesse caso aqui, meio lambda é igual ao tamanho da sua corda. Ou o lambda é o dobro da sua corda. Esse é o maior comprimento de onda e a menor frequência. Então, ela é chamada na música de frequência fundamental ou de primeiro harmônico. A segunda frequência que poderia gerar é se ela gerasse um comprimento de onda inteiro ali na corda, né? Tá? Então, daí o lambda fosse igual ao L. Daí ia ser o segundo harmônico. Aí você dobrou a frequência. Mas é a mesma nota. Tá bom? Então, eu só quero pegar com vocês esse primeiro exemplo. Imagina que essa corda está vibrando na frequência fundamental. Estou gerando ali meio lambda de um cavalete a outro só. Então, eu vou trocar o lambda na minha equação. Por 2 L's. E aí vocês vão perceber uma coisa linda, que é o seguinte, ó. Ó. Uma nota emitida por uma corda, ela vai ser inversamente proporcional com o comprimento, inversamente proporcional com a raiz do Mi e diretamente proporcional com a tração. Então, olhem para cá agora e percebam como que esses 3 elementos vão interferir na corda. Então, veja só. Eu tenho uma corda aqui, eu vou pegar outro violão porque eu não quero alterar a tração dele, porque esse aqui está afinado. E depois, se eu for cantar uma música ainda para vocês, de despedida do ano letivo, embora não seja a última aula, eu quero ele afinado. Ó, peguei um outro violão aqui. Ó, eu vou diminuir a tração. O que vai acontecer? O som vai ficar mais grave. Por quê? Porque tração, ou a raiz quadrada da tração, varia diretamente com a frequência. Se eu aumento a tração, a frequência vai aumentar. E se eu diminuo a tração, a frequência diminui. Ó, vou pegar a última corda aqui, ó. Vou girar, vou deixar ela mais tracionada. Perceberam? Não mudei o comprimento, não mudei a densidade, é a mesma corda, só mudei tração. Diminuindo tração. Aliás, eu falei isso para vocês semana passada, né? Afinar um violão é ajustar a tração. Para quê? Né? Para que emita a nota certa referente àquela corda. Tudo bem? Bom, como é que o Mi... Pode falar. Só uma pergunta. Tração, ela só existe porque existe elasticidade na corda, né? Porque se... Não sei. Não, que se existisse, por exemplo, uma corda que não alterasse de tamanho nunca, a tração não ia existir, porque ia ser impossível puxar ela, né? Mas, por exemplo, você deve lembrar do ano passado você estudar lá um corpo puxando o outro, você considera Sim. a corda inextensível. Então, você considera a corda sem elasticidade.
Ela só é mole e ela se enrijeceu porque você aplicou uma força. Entendi. Tá? Então você pode ter tração sem ter elasticidade. Aqui eu nem sei se tem elasticidade também não, tem que pensar. Um pouco tem, né? Bom, Eu não sei também. então, como que o Mi altera? Desculpa te cortar, Giovanni, eu tô preocupado com o tempo aqui. Como é que o Mi Imagina. vai alterar o som? O Mi vai alterar pela espessura. Lembra do contrabaixo que eu falei? As cordas são grossas, né? Então aqui a corda mais grossa, ó, emite som mais grosso, mais grave. Por quê? Porque o Mi, deixa eu ver se eu altero a cor aqui. Ó, o Mi, ele é inverso com a frequência. Se o Mi aumentar, a frequência diminui. Então, quanto mais grosso for, mais grave fica o som. Por isso que o contrabaixo tem uns bitelos daquelas cordas. Tá? E o último e mais importante para o violão, para a guitarra, para o contrabaixo, para todos os instrumentos, é o comprimento. Lembra que eu falei? O comprimento também é inversamente proporcional. Também é inversamente proporcional, ó, porque ele está aqui no denominador. Então, se o comprimento aumenta, tá? A frequência diminui também. Então, o que eu falei do contrabaixo? Ele tem cordas grossas e compridas. Cara, então ele sempre vai emitir sons graves. E o cavaquinho? O cavaquinho é o oposto, ele é pequenininho, então as cordas são pequenininhas, finas e muito tensionadas. Tá? Então, professor, como é que a gente toca violão? Pois é, tocar violão é um processo físico. É um processo, claro que é físico, não é espiritual, né, professor? Quer dizer, às vezes é espiritual também. É um processo físico, onde o que a gente está fazendo? A gente está alterando o tamanho da corda. Então, pega essa primeira corda aqui, a mizinha. O tamanho dela é de um cavalete a outro. Vou fazer o acorde de Ré. Então, eu coloco esse meu primeiro dedo aqui, ó. Quando eu coloquei esse meu primeiro dedo aqui, eu agora estou alterando o comprimento dela. Daqui até o outro cavalete, do meu dedo até o cavalete. Então, tocar violão é alterar os comprimentos das cordas para que ela emita o som que você quer que ela emita, né? Então, eu estou colocando os meus dedinhos para alterar o comprimento e gerar a frequência. Então, esse é o processo de você tocar um violão, uma guitarra, uma coisa ali. Certo? Então, veja só, experimentalmente falando, o que vai acontecendo quando eu vou diminuindo o comprimento, né? Então, vou trazendo meu dedo mais para frente. O que vai fazer? Vocês já sabem, né? Talvez você já até tenha feito isso, ó. O som vai ficando mais agudo, não é? Tá? O som vai ficando mais agudo. Por quê? Porque você tem um comprimento. Não um comprimento que você está alterando o comprimento da corda. Certo? Você está alterando o comprimento da corda. Então, um comprimento menor gera frequências maiores. Beleza? Claro, aí você tem outros instrumentos que podem também gerar sons, né? Os idiofones, que são normalmente instrumentos percussivos, né? Então tem uma diferença entre você emitir um som que é uma nota e um som que não é uma nota, não é? Pela sensação que você causa a sensação que aquele som causa no seu ouvido, né? Os idiofones, os membranofones, que são os tambores, né? Em geral. Os aerofones, que são os instrumentos de sopro. E os eletrofones, que são as guitarras, né? Todos os instrumentos eletrônicos, né? Que produzem som de maneira eletrônica. A guitarra não é que ela produz o som de maneira eletrônica, né?
ela produz um som que é captado e amplificado ali, né, pelos seus captadores, né? Diferente do violão, que é um som... É um som, como que eu posso dizer? Natural, né? Ele não precisa, é um som que não precisa de estar ligado a nada profissional, né? Que nós chamamos de instrumentos acústicos, né? Isso que significa. Bom, eu acho que para hoje seria isso. Semana que vem nós vamos continuar aí, vamos ver alguns fenômenos interessantes, né? Professor, Que nós temos aí. Pode falar, Giovanni. no violão ou no baixo também, todo instrumento de corda, quanto mais perto do meio do comprimento da corda, mais fácil de trocar o tom, né? Menor é o quadradinho ali de referência. Mas aí, por que isso acontece? Quando você... Cara, não, peraí que eu não entendi o que você falou. Quanto mais próximo do meio Ah, do meio mais, da corda. tipo assim, mais fácil é de você mudar o tom. Então, os quadradinhos ali de referência, né? Eu esqueci qual que é o nome. Eles vão ficando menores. Ah, sim, as casas. As casas. Então, não é linear a quantidade de... Quanto você tira da corda de tamanho. Não é linear a frequência que é gerada. Cara, pois é. Não sei te dizer porque eu teria que pegar uma fita métrica para medir, mas era para ser linear. Por que não seria linear? As casas vão ficando menor, mas não quer dizer que não é linear. Porque é o seguinte, veja. Então eu tenho essa corda solta aqui, a sexta corda, misona, tá? Então ela é um Mi. Se eu dividir ela no meio, eu tinha que dar um Mi de novo. Onde é que está o Mi, o outro Mi? Aqui, ó. Onde tem essas duas bolinhas aqui. Então aqui eu tenho um Mi. Mi, ó. Mi, 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 Mi. Se a gente medir, eu não vou atrás da minha fita métrica, não, mas é para ser igual. Ah, eu tinha uma régua aqui, cadê minha régua? Mas é para ser igual. Tá aí na equação, tá na sua tela, cara. Você dividiu o L. Ah, não tá aqui. Você dividiu o L no meio, tá? Você dividiu o L no meio. Então daqui até. Agora não sei se você tá me vendo pela câmera, né? Mas daqui até aqui tem que ser a mesma distância do que daqui até aqui. Tá? Tá bom? Tem que ser, fisicamente falando, tem que ser. Tá? E professor, então, outra pergunta que talvez tenha ocorrido, né? E todo violão tem o mesmo tamanho, as mesmas distâncias? Não. Professor, mas como é que ele pode ter tamanho diferente e emitir a mesma corda? Todas as cordas têm a mesma espessura? Não. Inclusive, você vai comprar um violão, você escolhe, né, a espessura que você gosta. Eu gosto de cordas mais espessas, então eu compro o cordamento mais grosso que tem, que é o 013. Então, por que eu gosto disso? Porque ele vai gerar um som mais encorpado, que ele vai ter mais graves, né? Se você compra cordas mais finas, tu tem um som mais fininho, né? Então, não. Então, você pode ter espessura diferente, pode ter tamanho diferente, porque depois você vai tudo corrigindo com o ajuste aqui da afinação, você vai alterando a tensão. Tá bom? Pessoal, eu vou fazer a chamada e depois, se vocês me permitirem, gostaria de oferecer mais uma canção a vocês de coração para coração, para essa turma maravilhosa. Falei que é a nossa quase despedida hoje, né? Aproveitar que eu tô aqui. Vai aqui. Professor, Semana que onde vem eu, eu não tô onde eu aqui, compro né? um baixo barato, professor? Vai saber. Deixa eu. Fala aí.
Ah, baixo barato na internet, baratas com barato na internet. Compra usado, cara. Travou aqui, caçamba. Tá tudo travado. Deixa eu tentar. Estão conectados, portanto, presente o André, o Caio, a Ellen, o Felipe, o Gabriel, a Gabriela, o Giovanni, o Gustavo, o João Marcelo. Ih, rapaz, travou no João Marcelo, hein? O Jonatas, o Caio Felipe, o Leonardo, a Luana, Lucas Ribeiro, Mariana, Murilo, Sabrina, Victor. Tem alguém? Alguém mais? E o Vinícius, que eu não chamei. Prof, a Ah, Mel ok, tava aqui, Giovanni. mas ela caiu, Eu tá vou bom? encerrar a gravação. Nos vemos na próxima. Deixa eu parar a apresentação. Encerrar a gravação. Se eu conseguir, né? Tá tudo travado aqui. Se tiver um pouquinho de paciência, a gente chega lá. Every day waiting for you. Deixa eu fechar o que eu consegui aqui. É, aqui tá travado meio minho. Quem? Cara, já cliquei 200 vezes aqui pra fechar e não fecha. Não vai gravar. Desespero, bicho. Gente, ele vai voltar pra tocar? Ah, não sei, queria que ele voltasse. Acho que caiu a internet lá. Tô esperando. Vai lá, Mari. Eu nada, gente. Nada que isso. O professor vai tocar alguma música? Pode cantar, Oba. Vocês querem Eu que eu quero que você cante? canta. Saudade de escutar você Manda cantar. boa, Opa, manda boa. Eu dou uma cantada pra vocês. Lança. Lançar a braba aqui. Lançar Chatuba de Mesquita. Lança, quero ver. Aí que é bom. É bom que fica registrado esse momento. Ué, Oba, arregou? Cantei? É óbvio que eu não ia recantar, né, porra? Canta, meu.
Manda boa, Mari. Canta aí pra gente. Eu nada, que isso. Podem cantar aí, passo a vez. Voltou. Professor, Tudo bem aí? Isa, tá ouvindo a gente? Agora eu tô. Canta pra gente, professor. Quanto sim. Vocês acreditam que ainda tá gravando? Eu caí, A desconectei, Sabrina tava fui, quase cantando aqui, voltei. professor. Ô, professor, o Oba tem uma sugestão de música. Tenho, O sim. Oba? Ele Manda tem, ver. ele tem uma sugestão de música. Na verdade, quem deu essa sugestão foi a Sabrina. Foi Não, ela. não foi não. Tá Qual é? gravado, Oba. Que isso? Não adianta mentir assim. Duvido, depois você mostra essa gravação e vai sumir essa gravação. É, tá Pede gravado. pro Pode professor falar, Oba. cantar, Oba. Tá com vergonhinha?